Olá, bem-vindo à nossa aula aberta do Instituto Saber Consciente. Hoje vamos falar sobre um tema delicado e que toca profundamente muitas pessoas: as consequências emocionais de uma mãe controladora, invasiva e superprotetora. Muita gente chega à vida adulta sentindo medo, insegurança, ansiedade, e não entende de onde tudo isso vem. Mas quando olhamos com mais cuidado para a história emocional, descobrimos que muitas vezes a raiz está na forma como fomos cuidados. O psicanalista Donald Winnicott dizia que uma criança precisa de pais suficientemente bons, não pais perfeitos, não super-heróis, mas adultos que saibam equilibrar cuidado e liberdade. Pais suficientemente bons protegem um filho de perigos reais, mas também permitem que ele experimente pequenos desconfortos, que enfrente dificuldades adequadas à sua idade e que descubra por si mesmo suas próprias forças. O problema é que quando uma mãe é controladora e intrusiva, ela acredita, mesmo sem perceber, que o filho nunca está seguro, que o mundo é perigoso demais e que só perto dela ele pode sobreviver. Essa atitude passa uma mensagem muito clara para a criança: você não é capaz de se cuidar sozinho, você não pode confiar em si mesmo. E essa mensagem se transforma, ao longo da vida, em um sentimento profundo de insegurança. São aquelas pessoas que crescem com medo de errar, com medo de decepcionar, com medo de viver. Diante de qualquer obstáculo, elas entram em desespero, e não é porque são fracas, mas porque nunca tiveram a chance de descobrir a própria força. Winnicott também descreveu outro efeito desse tipo de relação: o nascimento do falso self, o falso eu. Quando uma mãe controladora impõe seus próprios padrões, ela não deixa espaço para a espontaneidade da criança. A criança não pode escolher o que gosta, o que quer vestir, o que deseja fazer. Ela aprende a viver para agradar, para evitar o conflito, para ser o que esperam dela. E assim nasce uma personalidade artificial, um eu moldado para sobreviver, não para existir. Essas pessoas crescem sendo vistas como boas, educadas, tranquilas, mas por dentro sentem um vazio. Vivem com a sensação de que não estão sendo elas mesmas, como se a vida inteira estivessem atuando um papel. Na vida adulta, quando estamos em uma relação controladora, podemos simplesmente dizer basta e sair, mas a criança não pode. Ela depende totalmente daquela mãe e precisa se adaptar para sobreviver. Então, o que a criança faz? Ela silencia o próprio eu verdadeiro, ela sufoca sua espontaneidade e aprende a obedecer, mesmo que isso custe a própria autenticidade. Por isso, na vida adulta, é comum que esses filhos de mães controladoras se tornem pessoas inseguras, submissas e desconectadas de si mesmas. Eles têm dificuldade em dizer não, têm medo de desagradar, e muitas vezes buscam parceiros, chefes ou amigos que repetem o mesmo padrão da mãe. Gente que controla, que invade, que decide por eles. E assim a história se repete, até que um dia o sofrimento se torna o suficiente para que o sujeito perceba: eu não vivi de verdade, eu vivi a vida que esperavam de mim. Mas existe saída. A psicanálise oferece exatamente o oposto daquele ambiente sufocante. Na análise, o paciente encontra um espaço seguro, mas também livre. Um ambiente onde ele pode se expressar sem medo de ser punido, sem medo de errar, sem medo de ser ele mesmo. O analista não é controlador, não é intrusivo, não diz o que o paciente deve ser. Ele apenas acolhe e escuta. E pouco a pouco, nessa nova relação, o sujeito começa a reaprender a existir, a confiar em si, a sentir que pode escolher, que pode desejar, que pode ser autêntico. Essa é a essência da cura psicanalítica: transformar o medo em confiança e o falso eu em verdade. Ser filho de uma mãe controladora não é uma sentença, é apenas o ponto de partida de uma jornada de autoconhecimento. Quando compreendemos de onde veio o nosso medo, ganhamos o poder de transformá-lo em força. E quando deixamos de viver o papel que nos impuseram, começamos finalmente a viver a nossa própria história. Se essa aula te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E baixe o guia gratuito Psicologia do Envelhecer Consciente, disponível no site do Instituto Saber Consciente. Nos vemos na próxima aula. Lua Crescente.